Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande hoje. Hoje é dia 1º de julho de 2019, estar começando o programinha número 50. Olha que bacana, número redondo, arredondamos o número. Então, durante 50 semanas, durante 50 programas, procuramos mostrar o quê? Qual que é a ideia do programa, né? Mostrar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob a visão daquilo que a Aquarista Júnior foi acompanhando, fazendo, percebendo e desenvolvendo ideias, projetos, matérias na revista, sessões na revista, cursos, ideias práticas, ideias de sugestões de desenhos esquemáticos, entendeu? Peixes sendo detalhados melhor, né, no caso, né? Então a ideia da revista esses anos todos foi realmente procurar fazer do aquarista uma pessoa com um pouquinho mais de visão geral daquilo que está envolvendo o aquário. Não apenas os peixes, a água, aquela coisa toda. Então, sabendo o quê? Conhecer um pouquinho de tudo aquilo que envolve o mundo aquático, a beleza a beleza decorativa do aquário, aquela coisa tecnicamente, o que o aquarista precisa saber para tentar montar um habitat aconchegante para os peixes, aquela coisa toda. E hoje a satisfação é essa. Programinha número 50. Nós estamos, só para você ter uma ideia, na cronologia da história do aquarismo, para quem gosta de memória, para quem gosta de relembrar fatos antigos, para quem gosta de, vamos dizer, dessa coisa de saudosismo, né? Dessa coisa de história mesmo, né? Realmente acompanhar o programa da revista Aquarista Júnior está sendo muito legal para algumas pessoas que têm mandado contato, têm feito contato com a gente, né? Mostrando esse gosto de estar vendo toda semaninha aí um programa, né? E a satisfação do quê? De perceber que a gente está na história do aquarismo no ano de 1995. Então já estamos na metade da década de 90, né? Então, nos programas anteriores, viemos desenvolvendo desde a pré-estreia da revista, desde a pré-estreia, que aconteceu em 88, falamos um pouquinho anteriormente, e viemos vindo falando 88, 89, 90, já estamos no ano de 95. E eu separei para o programinha de hoje algumas coisas que aconteceram em 95. Antes de mais nada, eu peguei um dos livros aqui que a gente tem, porque na época não se tirava tantas fotografias como se tiram hoje. Entendeu? Hoje com essa coisa de câmera digital, de você tirar foto pelo celular. Então hoje vamos dizer, a propagação e a quantidade de fotos de um determinado instante é muito grande. Na época era mais difícil, né? Você comprava lá um filminho de 12 fotos, revelava, aquela coisa que eu já falei nos programas, das 12 fotos, sei lá, umas 2 queimava, umas 3, 4 saíam embaçada, algumas saíam fora de foco, e algumas saíam legais para a gente guardar para quê? Para memória. E eu sempre fui um cara de guardar coisas, né? Então sempre procurando fazer do trabalho da revista uma coisa cronológica, né? Guardando em gavetas, em armários, em pastas, essas coisas todas. E eu separei umas fotos do nosso currículo, né? Que eu chamava de currículo, a pasta número 3, que foi justamente fotos dessa época. Nós tínhamos o lançamento bimestral da revista, sempre com novidades, assuntos variados, aquela coisa toda tal. E tínhamos também aqui em São Bernardo do Campo o Centro Cultural Aquarista Júnior, que era uma exposição permanente de aquários, objetos de museu, essas coisas todas, um mini museu, né, no caso, né? E durante muito tempo depois começou a ser chamado pelos professores aqui da região de aquário público, aqui de São Bernardo do Campo. Era uma casinha pequenininha, imagina um sobradinho aí de 70 metros quadrados, mais ou menos, em que era cheio de aquários, cheio de peças conchinhas, boca de tubarão, quadros, posters, essas coisas, tudo didática na época para as crianças que visitavam a gente. E eu separei algumas fotos que na época eu fui guardando, né? Eu queria apresentar para você, foi mais ou menos um pouco anterior dessa época de final de 94, 95, eu separei algumas para passar para vocês. Uma escolinha, uma foto visto por cima, aqui algumas pessoas aqui já na escadinha que subia pro sobradinho, para a parte de cima, né? Algumas crianças, dá para ver aqui, ó. Algumas crianças tendo uma pequena orientação, crianças vendo um aquário, que era um aquário de caixa d'água,
entendeu? Crianças vendo uma tartaruguinha aquática. Olha que bacana aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Professoras da rede de ensino infantil, né? Trazendo as crianças, foto das crianças. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui uma parte de cima, uma salinha de cima que tinha um pequeno museu. Dá uma olhada às crianças sentadinhas, aguardando uma mini aula que a gente dava, né? Tá vendo assim ao fundo algumas peças de museu também, olha que legal. Aqui é a entrada do aquário, a escada de entrada, entendeu? Crianças de chapeuzinho vermelho aí, todas olhando os aquários de exposição, olha que bacana. Ficava bem na Viancheta, bem na, vamos dizer, paralela à Viancheta. Então, aqui algumas professoras, tias, né? E ao fundo dá para ver a Viancheta. Então, ela bem, quem passava pela Viancheta via a gente. Aqui na época a gente fazia pesquisas sobre peixes, principalmente carpas, quinguios, guarus, lebistes, platis, espadas e molinésias em caixas de cimento amianto, sem pintura, sem nada. Então dá para ver aqui algumas plantas flutuantes, água caldo verde, né? Uma coisa também que a gente brincava, quem falou que o aquário, o Centro Cultural não tinha uma baleia? Nós tínhamos uma baleiazinha. Aqui é uma foto ainda na minha casa quando a gente adquiriu ela, né? A criança em cima, para você ter uma noção do tamanho. Essa baleia ficava em exposição, então a criança adorava essa coisa de subir em cima da baleia. Aqui quadros, posters, né? Nas paredes do Centro Cultural. Olha que bacana. Aqui uma parte do mini museu, concha de tartaruga, fazia muito sucesso. Boca de tubarão, esqueletos de corais, conchas grandes, fazia muito sucesso. Aqui mais perto, aqui, tá vendo que bacana, ó? Entendeu? Aqui alguns aquários, algumas estantes de aquário. Tinha um tipo de uma cortininha na frente para a parte dos bastidores, aquela coisa. Peixes grandes, que na época já tínhamos. Olha o peixão grandão no aquário. Cresceu no aquário. Olha que bacana. Deixa eu ver se dá para ver. Estudos também de lentilhas d'água, plantas flutuantes começaram a aparecer. Nós pegamos algumas amostras aqui no Jardim Botânico de São Paulo, né? E até hoje tem lentilha d'água com a gente, né? Aqui nem era lentilha d'água, hein? Ah, não, tinha um pouquinho de lentilha d'água. Papapi, papapá. Piranha, uma piranhazinha que a gente teve durante mais de 20 anos nesse aquário, hein? Só para você ter uma ideia. Veio pequenininha, veio do Pantanal na época. Tivemos uma doação lá de Campo Grande, foi mandada por ônibus mesmo, né? Vieram alguns peixes, e ela ficou com a gente mais de 20 anos. Quando morreu, estava até meia, vamos dizer, idosa mesmo, até o corpo já até um pouco já, vamos dizer, aparentando velhice mesmo, né? Mais de 20 anos. Até eu brincava que tinha a idade do meu filho. Aqui dá para ver alguns aquários da parte de laboratório, alguns aquários também que ficava na parte que dava para expor as crianças. Deixa eu ver se tem mais aqui para mostrar. Algumas estantes também de madeira, né? Em que tinha alguns aquários que na época já eram alguns aquários estilizados, né? Feito pelos fabricantes aqui de São Paulo. Móveis aqui de cerejeira, muito comuns, móveis de madeira dos aquários da época. Mais estantes do laboratório, olha que bacana, entendeu? Isso na época do primeiro local do Centro Cultural Aquarista Júnior, que foi perto da Anchieta, né? Hoje, aqui também dá para ver uma coisa bacana, né? Que tem um aquário, em cima tem as plantas. Plantas que na época a gente começou a fazer um trabalho de observação do crescimento expansivo das plantas, né? Então elas iam contra a janela, que batia uma claridade, um sol de manhã, aquela coisa toda, e plantas na época era jiboia, né? Elas foram crescendo e hoje a própria revista faz uma campanha, né? Dizendo aquela coisa de aquário parede verde, ar puro para a sua casa. Isso substituía, na época, a gente sugeria para as pessoas essa coisa de substituir, às vezes, um vaso de samambaia por um aquário em que estivesse as plantas semi-mergulhadas, né? A gente brincava que o vaso ficava assim levemente afogado na água, né? Só um pouquinho, coisa de 2 dedinhos só para baixo da água. Então ele recebia aquela umidade inferior e a planta desenvolvia contra a claridade, contra não, né? A favor da claridade que batia na sala. E aqui é uma foto da época, cresceu muito mais, porque cobriu toda a janela, no caso, né? Olha que bacana. Aqui quando
A baleia foi colocada no teto para ser um destaque, no caso do Centro Cultural. Caixas de cimento amianto, com visor de vidro na frente. Nós temos até hoje, né? Mais de 10 caixas desse tipo. Bagre africano, quando começou a chegar no Brasil, a gente pegou algumas... Começou a chegar nos pesqueiros, né? A gente pegou alguns e desenvolveu não, conviveu com eles nos aquários do Centro Cultural. Aqui também dá para ver uma caixa d'água com visor na frente e alguns pôsteres em cima. Aqui a escada escada, quadros, tudo pendurado, escada que dava acesso lá para o segundo andar. Então tudo isso foi o trabalho que a gente foi fazendo no Centro Cultural Aquarista Júnior, nesse primeira, vamos dizer, metade da década de 90. Então nós estivemos nesse local até 97, de 97 a 2007 em outro local, mudamos, e de 2007 até os dias atuais, né? Nós estamos no terceiro lugar, que agora já é o laboratório de estudos e pesquisas da revista Aquarista Júnior. Aqui dá para ver também posters, né? Sempre eu fui um colecionador de fotos, de selos, de cartazes, de coisas que pudessem envolver essas coisas aquáticas. Dá para ver aqui, ó, quadros, um quadro aquário também, grudado na parede. Era um fabricante, hoje nem sei se existe, né? Um fabricante que fazia um aquário fininho, tinha uma moldura de cerejeira, né? Madeira cerejeira, e se fixava na parede. Então ele ficava um aquário, talvez tinha o quê? Uns 60 centímetros por uns 30 e pouco de altura, e ele era fininho, uns 10 centímetros só de largura. Tá? Aqui alguns aquários também modulares não, estilizados, né? Começava a ser feito por alguns fabricantes da época, né? E também, só para finalizar, algumas caixas d'água de fibra, né? Na época, a gente talvez foi uma das primeiras pessoas que testou essa coisa de caixas d'água de fibra para peixes ornamentais. Porque a caixa era de fibra mesmo, né? Hoje já é mais caixa plástica, né? Não tem aquele cheiro forte, mas na época as caixas tinham aquele cheiro forte de resina, né? Então eu fiquei um pouco preocupado em começar um teste, uma experiência, alguma coisa toda. Mas aí uma pessoa falou para mim, poxa vida, você é caixa d'água vendida para a pessoa colocar em cima lá do telhado e beber água, né, no caso, né? Para os peixes não vai fazer mal. Começamos a usar, quando você colocava uma caixa nova, lavava ela e colocava, ficava um pouco aquele cheiro residual, assim, de resina, né? Mas aí aos poucos saía e os peixes realmente não tinham nenhuma dificuldade em conviver, em viver nas caixas d'água. Então nós compramos, até hoje tem algumas aí, as primeiras caixas d'água de fibra que começaram a aparecer aí nas lojas de material de construção, a gente comprou, a gente adquiriu algumas para colocar peixes, porque na época estava começando essa coisa também de adquirir alguns peixes maiores, né, peixes de pesqueira, essas coisas todas, e as caixas d'água acabaram sendo, até hoje, são muito práticas, fáceis de manusear, fáceis de mudar de lugar, fáceis até de você transportar da loja de material de construção para o local que você quer. Então a gente começou a usar, pode ver que elas estavam até vamos dizer, foram colocadas no chão mesmo, né? Uma pedra no meio, e devia ter aí uma bomba de circulação, algum filtro interno que dava uma movimentação na água, a caixa ficava quietinha lá, os peixes que acabavam chegando para nós, alguns maiores, nessas caixas a gente teve muito, até hoje tem, né, tilápia, as carpas, os quinguios, tivemos um tempo que tivemos raias de água doce, entendeu? Uma época também peixes marinhos aí da costa da Baía de São Vicente, que tivemos também, fomos até algumas caixas marinhas, bagres, entendeu? Caranguejinhos, aqueles caranguejos com pouquinha água, caranguejo do mangue. Então, foram feitos nessa época todo esse tipo de coisa. Entendeu? O programa de hoje, eu queria, antes de mais nada, realmente agradecer todos os aquaristas do Brasil que estão tendo a oportunidade de acompanhar o programa da revista Aquarista Júnior, feito com muito carinho, feito com muita emoção. Nós completamos aí no começo do ano 31 anos de revista. Estão procurando fazer, né, um trabalho histórico de contar essa coisa da história do aquarismo, para que você, aos poucos, tenha essa ideia do que foi aparecendo
no mercado, nas notícias, vamos dizer, nas partes de ensinamentos técnicos que a gente procurou abordar para que, vamos dizer, o aquarista procurasse ter, ou tivesse, né, no caso, vamos dizer, uma condição técnica legal para praticar o hobby. A ideia nossa sempre foi essa, a ideia do programa da revista é esse. Gostaria mesmo de agradecer realmente a participação de todos. E estamos encerrando aqui o programinha histórico, o programinha número 50, 1º de julho de 2019. Gostaria de desejar aí uma boa semana a todos. Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta. E na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta, apresentando a continuidade dessa coisa fantástica que é ser um aquarista, que é ser uma pessoa interessada nos segredos do mundo aquático. Tá legal? Bye, bye, tchau, até a próxima, tchau.